Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Islan, do Centro Educacional Paideia. E hoje a gente vai ter a nossa segunda parte da nossa aula que começou na semana passada sobre o gênero resenha. Por que uma segunda parte? Porque algumas pessoas ainda não me entregaram a resenha, não é? E a gente vai tentar aprimorar um pouco a ideia sobre resenha, sobre esse gênero textual, para a gente poder praticar e produzir a nossa resenha para a próxima, aliás, para essa semana, tá bom? Primeiro de tudo, para a gente revisar, uma resenha é um texto, é um gênero textual que tem uma finalidade de abordar um objeto cultural. Primeiro de tudo isso, que objetos culturais podem ser esse? Podem ser peças de teatro, podem ser filmes, podem ser livros, tá bom? Uma resenha, ela vai abordar esse objeto porque ela busca expor, ela busca descrever esse objeto para que o leitor se interesse ou não em consumi-lo. Se for um livro, ela vai dizer se o livro é bom ou não, para que o leitor decida se quer ler ou não. Dessa forma, a resenha ela sempre vai ter um teor crítico, ou seja, ela sempre vai passar uma certa opinião do escritor sobre aquele objeto cultural, né? Não é interessante numa resenha a gente utilizar uma linguagem mais direta, uma linguagem mais pessoal. Seria interessante a gente apontar uma linguagem mais impessoal, ou seja, a gente coloca os argumentos sem dizer diretamente eu gosto ou eu não gosto. Ao invés disso, na resenha a gente busca construir o texto com argumentos e com informações sobre o filme. Eu falei filme porque é muito comum a gente ver resenhas sobre filmes. Sempre que sai um filme novo no cinema, se a gente pesquisar na internet, nós vamos ver diversas resenhas, diversas críticas, né? A gente sempre ouve dizer aquele filme foi aclamado pela crítica, né? Eles fazem isso através de resenhas. Eles colocam isso através de resenhas. A resenha ela vai ter sempre uma estrutura que a gente pode colocar como uma estrutura comum aos textos: uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Só que na resenha a gente vai ter, não é uma regra, não é algo preso, é mais pela conveniência, porque a gente coloca a introdução como uma apresentação, mas essa apresentação não obrigatoriamente tem que vir na introdução, ok? Mas isso é importante, porque no primeiro parágrafo é onde o leitor vai saber sobre o que é que aquele texto está falando, sobre qual objeto cultural é esse, de onde foi que esse objeto veio, por que que é relevante ler sobre ele, não é? Então, a apresentação funcionaria como essa introdução, onde a gente vai colocar os dados do objeto cultural, por exemplo, filme, né? No filme a gente vai dizer qual é o diretor, qual é o nome do filme, qual ano foi gravado, né? Aqui no desenvolvimento, nós vamos colocar, preencher com mais informações, porque a gente vai estar assim embasando os nossos argumentos. Por exemplo, um filme sobre o espaço. Primeiro parágrafo, colocou a introdução, uma apresentação do filme, o filme tal, do diretor tal, gravado no ano tal, um filme cheio de recursos, não sei o que, coloquei lá todas as informações que eu achei. No desenvolvimento, eu vou colocar várias informações sobre o que a gente vai encontrar naquele filme. Por exemplo, os
As personagens caminharam sem capacete no espaço, conseguiram respirar no espaço, mas cientificamente isso é impossível. Isso abala um pouco a confiança no roteiro do filme, uma vez que o espectador bem sabe que essa prática de nenhum ser humano conseguiria respirar no espaço. Aqui eu coloquei uma informação científica no desenvolvimento, uma informação que você pode pesquisar, que você pode referenciar, né? Que você pode colocar, por exemplo, de um lugar, de um outro texto especializado naquele assunto em ciência, para que você coloque informações sobre aquele filme, porque depois, na conclusão, você vai construir uma crítica. E nessa crítica, você vai poder dizer por que o filme não é coerente, por que o filme não faz sentido, por exemplo, né? Ao invés de dizer eu gostei do filme por isso, por aquilo, na crítica a gente não vai usar essa linguagem, a gente vai usar os argumentos. Ou seja, por causa da incoerência do roteiro, o filme tem uma queda de qualidade. Ponto. A gente pode falar dessa forma sobre o filme, ao invés de dizer eu não gostei do filme por causa disso, porque é um filme ruim. Não. A gente vai evitar dizer, por exemplo, que o filme é ruim ou que o filme é bom. Mas a gente pode argumentar e dizer que por causa de determinados fatores durante o desenvolvimento do filme, a gente tem uma queda de qualidade. Você não está dizendo que o filme é ruim, você está dizendo que houve é, uma alteração na qualidade de acordo com o que o filme apresentou. Deu para entender como funciona a apresentação, as informações e a crítica? Dá para fazer uma resenha em 3 parágrafos? Muito bem. Dá para fazer uma resenha incrível em 3 parágrafos. Mas, geralmente, a introdução é um parágrafo. O desenvolvimento, às vezes, ele pode se estender um pouco mais de um parágrafo, 2, 3, 4, quanto vai depender das informações que você quiser passar durante o desenvolvimento. E no fim, um parágrafo para a crítica final, né? Para selar o destino daquele objeto cultural, para dizer se realmente vale a pena ou não acompanhar ele. Para a nossa atividade de hoje, eu vou mandar para vocês esse texto aqui, tá bom? Que é uma resenha de um filme e vocês vão responder algumas questões. E a gente vai, no final dessas questões, quando a gente terminar isso, a gente vai tentar aprimorar a resenha que a gente já fez. Quem já me enviou a resenha na semana passada, só vai aprimorar aquilo que vê que é necessário melhorar, tá bom? Quem ainda não fez, vai ter que construir uma resenha do zero. Na atividade da semana passada, a gente começou falando sobre um filme que vocês quisessem. Então, vocês escolhem um filme, tá? E fazem uma resenha sobre esse filme, não esquecendo da introdução, da apresentação do filme, da obra, um desenvolvimento e uma conclusão, que é a crítica de vocês, tá bom? Então, pessoal, boa produção, bons estudos. Estarei no privado para caso tenham qualquer dúvida. E tchau, tchau. Saudades de vocês.